Boa noite, boa noite. Voltamos para a aula da semana. Essa é a aula em que a gente resume, revê, reavalia tudo que a gente estudou durante a semana. Por isso que eu digo que é a aula da semana. Fique aqui na plataforma para você reforçar o seu conhecimento em casa. Durante a semana, a gente estudou variações linguísticas e vimos também a modalização estilística, as figuras de linguagem. E agora a gente vai revisar esse conteúdo. Então, se você perdeu a aula da terça-feira, ou se ficou faltando alguma coisa que você não entendeu, é a hora de você tirar a dúvida. É a hora de você expandir o seu conhecimento. Então, vamos para a aula, porque hoje é dia de revisar conteúdo aplicado durante toda a semana com muita atividade, né? E falamos de variações linguísticas e modalização linguística. E quando você não entende, quando você perde um lance, o que acontece? A gente pede o VAR. E o VAR está pedindo aí e nós vamos atender. Vamos falar, então, de variações linguísticas e de modalização estilística. Simbora! Quando a gente fala de figuras de linguagem, a gente sabe que são artifícios, né? Figuras de linguagem são artifícios para melhorar a nossa expressividade. Elas servem para expandir aquilo que a gente precisa falar, para dar mais ênfase e emoção, para falar de forma diferente do convencional. Então, são muitas as utilidades, né, do conhecimento sobre as figuras de linguagem. Nisso, a gente pode dizer que existem figuras de pensamento, que também são chamadas de figuras de construção, né? Então, figuras de pensamento são aquelas que mostram, né, que demonstram na prática aquilo que você quer dizer, mas você fala por outras formas. Por exemplo, a antítese ou mesmo o paradoxo. Vou colocar antítese e paradoxo. Vou colocar aqui paradoxo porque eles têm a mesma finalidade, tá bom? Antítese e paradoxo são figuras de linguagem que mostram pensamentos opostos, né? Figuras de pensamento, figuras de ideias, eles mostram oposição. Por exemplo, em tempos de guerra, eu quero paz. Você percebe que a palavra paz e guerra geram sentidos opostos. Então, quando você usa expressões com palavras de sentidos opostos, você tem uma figura de linguagem chamada antítese. Na imagem que você tem armas e corações, ou seja, amor e paz representado por símbolos, você tem paradoxos. O eufemismo é uma figura de linguagem que tem a função de suavizar uma expressão, quando você não quer causar impacto. Quando você quer dizer uma coisa, mas quer dizer de uma forma mais amenizada, né? Quando você quer dizer de forma mais suave. Por exemplo, você diz, fulano partiu dessa para melhor. Olha aí a representação da imagem, quer dizer que a pessoa morreu, né? Ao invés de morreu, partiu dessa para melhor. Ou você diz, papaizinho foi para o céu. Não tem aquela musiquinha? Não me contem mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais. Eles foram para bem longe, né? Então, quando você usa expressões para dizer, olha, o papai foi para o céu, a mamãe está no céu, então você está suavizando uma comunicação para causar menor impacto à pessoa. Sempre que você usa esse artifício, você está usando de eufemismo. Você assiste a debates, né? Nos debates, aí os políticos olham para o outro e dizem, você está faltando com a verdade, para não dizer, você é um mentiroso. Eles dizem, você desviou verbas, para não dizer, você roubou. Então, desviar verbas, faltar com a verdade, são palavras suaves, palavras amenas, para não dizer palavras que sejam mais duras. Então, você chama isso de eufemismo.
Ironia é quando você quer dizer uma coisa, mas diz com outras palavras. Não é exatamente o oposto ao contraditório, não é exatamente um contraditório, entendeu? Mas você dá um sentido de deboche, de riso, de escárnio, não é isso? Quando você diz, por exemplo, ele é calmo como um leão, mas você sabe que o leão é feroz. Então, você quer dizer que ele é calmo como um leão para dizer que ele é feroz. Então, você usou de uma ironia, né? Quando você diz para o colega, eita, você chegou muito cedo para a aula de amanhã. Você ironizou. Você quis dizer que ele chegou atrasado, não é isso? Quando você olha para a amiga que passou aquele batom vermelhão na boca e diz assim, eita, mas de longe a tua boca se destaca, né? Isso é para outra ironia. Tem várias formas de você usar a ironia. A hipérbole gera uma ideia de exagero. Quando você diz, chorei um rio de lágrimas, todo mundo já está sabendo. Isso é hipérbole, né? Chorei litros, chorei rios. Eu fiz, como é que as pessoas dizem? Eu sei todo o conhecimento do mundo. Quando você usa exageros, então você está usando hipérbole, tá bom? Como Cazuza diz, amor da minha vida. Isso já é um exagero. Daqui até a eternidade é outro exagero. Nossos destinos foram traçados na maternidade. É outro exagero. Por isso que o nome da música é Exagerado, porque é cheio de hipérboles. E olha o que tem de pessoas hiperbólicas, né? Quando diz, minha irmã, tu tá parecendo uma melancia. Que exagero, também não é para tanto, né? Ou então diz, meu Deus, ela tá fina que nem um palito. Além de ter comparação, tem exagero. Então, o exagero aí é o que representa a figura de pensamento ou das ideias exageradas, que é a hipérbole. A prosopopeia, que também é uma figura de pensamento, é quando a gente atribui características humanas a seres que não são humanos, né? Como diz a Joelma, daquela banda Calypso, a lua me traiu, a lua não me traiu, a lua não trai você, a lua não trai ninguém, a lua também não sorriu para mim, tá bom? Quando eu dou características humanas a seres que não são humanos, eu estou usando de prosopopeia. Onde é que eu mais encontro prosopopeia, professora? Histórias em quadrinhos. Do Garfield. O Garfield pensa, o Garfield faz maldade, o Garfield age como ser humano. Em todas as histórias em quadrinhos, em fábulas, né, nas fábulas que os animais também agem com comportamento humano, tudo isso você chama de prosopopeia. Simbora. Aí nós temos também as figuras de construção, que são figuras sintáticas, como, por exemplo, pleonasmo. Pleonasmo é a figura de repetição. É a figura que eu chamo do desnecessário. É desnecessário você dizer que sofreu uma hemorragia de sangue, porque toda hemorragia é de sangue. É desnecessário você dizer que está com dor de cólica, porque cólica já é uma dor. Então, só diga que está com dor ou diga que está com cólicas. É desnecessário você dizer que se mordeu de remorso, porque remorso já quer dizer morder de novo. A mesma coisa você, vou repetir de novo. Se você vai repetir é porque já é de novo, tá bom? Então, quando você usa expressões desnecessárias que já foram ditas, tipo, vi com meus próprios olhos, amor, se você não ver com seus próprios olhos, você vai ver pelos olhos de quem? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque diz, sorri um sorriso e me beija com a boca. Mas você só beija com a boca e você só ri o sorriso. Então, isso é
pleonasmo. Mas como na música ele usa intencionalmente, não se torna vício de linguagem, se torna figura de construção. Quando você usa essas expressões de propósito para enfatizar alguma coisa, sabendo que está sendo repetitivo, então você está sendo estiloso. A anáfora é aquela figura de linguagem que repete toda uma estrutura sintática. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Essa repetição, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, você caracteriza como anáfora a repetição da mesma estrutura sintática. Então, anáfora é um repeat, é quando você repete as mesmas estruturas. Figuras de palavras são várias. Tem a comparação quando você usa como. Quando você usa uma palavra comparativa, como, igual, parecido, o tal do que nem. Tudo isso é comparativo, né? Você brilha como uma estrela. Você brilha igual a uma estrela. Você brilha que nem uma estrela. Quando você usa palavras de comparação, você realmente está fazendo uma comparação que dá uma ideia de igualdade. Já a metáfora, ela faz uma comparação, mas ela não usa essas palavras. Você é uma estrela e não você brilha como uma estrela, mas você é uma estrela. Então, você percebe a diferença, olha. Aqui você tem dois elementos sendo comparados. O você comparado com a estrela. Na metáfora, você é a própria estrela. As duas coisas se unem. Já na metonímia, você faz uma substituição. Você troca uma coisa pela outra. Eu tomei uma Coca-Cola bem gelada. Você tomou o refrigerante, né? Eu tomei uma Coca-Cola bem gelada. Então, quando você usa a marca pelo produto, isso é metonímia. A marca é Coca-Cola, o produto é refrigerante. Então, você diz assim, eu só bebo Coca-Cola. Você bebe refrigerante Coca-Cola. Quando você mistura a marca pelo produto, você está usando uma metonímia. Comi um pires de doce, você comeu o doce. Não é isso? Você não comeu o pires, você comeu o doce. Mas você usou o pires como parte para mostrar a quantidade de doce que você comeu. Então, isso você chama de metonímia. E tem também as figuras de harmonia, que também são chamadas de figuras sonoras, e elas servem para nos lembrar da musicalidade, do ritmo das palavras, como a onomatopeia, que é uma figura de linguagem que imita os sons tic-tac, miau, uau, 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 bum, wam, bang, zap, ops, uau, crash. Qualquer palavra que reproduz sons, como eu falei do bem-te-vi, né? Então, você chama isso de onomatopeia. Já a aliteração, ela consiste em repetir consoantes, vozes veladas, veludosas vozes, volúpios dos violões, velozes, vozes viadas, velozes. Esse monte de vez aí mostra a repetição das consoantes. Isso é aliteração. Se você repete as vogais, faz uma construção frásica com a repetição de muitas vogais, aí você já chama de assonância. Amanda ama seus animais. Amanda ama seus animais. Esse monte de Amanda aí gera uma assonância. Atividade. Vamos reconhecer qual foi a figura de linguagem que ocorreu nessas frases que estão destacadas. Quero ver agora se você entendeu a nossa mensagem sobre algumas figuras de linguagem.
Quando o filme começou, voei para casa. Voei para casa. Quando o filme começou, voei para casa. Que figura de linguagem ocorreu em voei para casa? Isso você chama de hipérbole, né? É um exagero. A gente nem voa. Ele quer dizer que ele foi apressadamente para casa. Ao invés de falar apressadamente, ele diz voei para casa. Então, ocorreu uma hipérbole. Foi ele que subtraiu meu dinheiro. Olha, a pessoa não disse que o cara roubou, falou que subtraiu. Trocou uma expressão mais forte por uma expressão mais leve. Então, foi usado um eufemismo, não é verdade? A guerra não leva a nada. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Você tem palavras que geram oposições. Se é oposição, você tem uma antítese, que quando gera ideias opostas, a gente chama de paradoxo. O tempo é uma cadeira ao sol, nada mais. Aqui houve uma comparação do tempo a uma cadeira ao sol, mas não foi usada a palavra como, igual a e nem o que nem. Se não usou termos comparativos direto, você chama de metáfora. Engoliu o piano, mas o teclado ficou de fora, para não dizer que é dentuço. Aqui ocorreu uma ironia, né? Para a pessoa zoar de si mesmo. Antônia, você parece uma lagarta listada? Apareceu um termo de comparação, então ocorreu uma comparação. Sentou-se no braço da poltrona. A gente sabe que poltrona não tem braço, certo? Mas é o nome que a gente dá. Então, sentou-se no braço da poltrona para descansar. É uma catacrese. Céu da boca, batata da perna. Perna não tem batata, céu não tem boca, não é isso? Assim como poltrona não tem baço, como a xícara não tem asa, a asa da xícara, o bico do bule, essas expressões que a gente usa costumeiramente, a gente chama de catacrese. Dente de alho, né? Cabeça de cebola, me dá uma cabeça de cebola, me dê um dente de alho. Mas, professora, qual é a palavra que a gente chama? Na verdade, não existe nenhuma palavra própria, certo? A gente acaba chamando dessa forma mesmo. Vem depressa que o Faustão começou. Olha, que começou foi o Faustão. Não foi o programa, não foi o Domingão do Faustão, não foi o programa, foi o Faustão. Aí tu imagina o Faustão começando, né? Quando você troca uma coisa pela outra, você chama isso de metonímia. Essa troca, substituição, você chama de metonímia. Te trago 1000 rosas roubadas. Querido, para você roubar uma rosa é difícil, imagina roubar 1000. Ele assaltou uma floricultura, né? Te trago 1000 rosas roubadas, é um exagero do Cazuza e você chama de hipérbole. De novo. A cachorra sonhava com o céu cheio de preais. Imagina a cachorrinha sonhando. A bichinha estava morrendo. Aí o autor quis dizer para a gente que ela estava morrendo, né? Ao invés disso, ele disse que a cachorra sonhava com o céu cheio de preais. Isso aqui é o quê? É uma prosopopeia ou personificação. Entendeu? Sigamos. Quais são as figuras de linguagem que predominam nos exemplos abaixo? No primeiro exemplo diz, vizinho, seu cachorro está latindo. Aí diz, eu. Ok. Quando ele estiver falando, me avise. Que figura de linguagem ocorreu? O vizinho diz assim, ó, seu cachorro está latindo. Aí eu respondo para ele, ok. Quando ele estiver falando, me avise. Como é que você chama essa figura de linguagem? Você vai chamar isso de ironia. Você está zoando do vizinho, né? O vizinho lá preocupado, olha, seu cachorro está latindo. Aí eu digo, tudo bem. Quando ele estiver falando, você me avisa? Usou de ironia, né? Então, ironia é a figura de linguagem que consiste em zoar,
tirar sarro do outro, mas de maneira estilosa. Agora você vê aí a tirinha do Maurício de Souza, o Bidu, né? O Bidu está espantado porque ouviu alguém gritando mais alto que ele. Gritando, não, latindo. Uau, 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 uau. Que figura de linguagem é essa que usa palavras para reproduzir sons, latidos, miados, coisas quebrando, portas se abrindo? Você chama isso de onomatopeia. Olha, se você soube responder essas questões antes de ver a resposta, parabéns. A ideia é essa. A ideia é que a gente aprenda de mais de 30 figuras de linguagem que existem na língua portuguesa, que a gente saiba pelo menos umas 15, né? Continua. Na tirinha, ocorreu exemplo de quê? Vamos ler a tirinha chamada de Planos Cretinos dos Meus Amigos para 2002. Aí você tem a Tayla, né? A Tayla está aqui no quadrinho, ó, tem um quadro da Tayla. Ela está sentada com um monte de livros à frente, de costas para a gente, saindo raios da cabeça, raios que o partam. E ela pensa, e ela está dizendo assim, aliás, não são livros não, são CDs. Arrumar todos os CDs em ordem alfabética. Aí a Nicolete do outro lado está com alguma coisa entre os dedos e fez tec. A Nicolete diz, quebrar o bracinho da tampinha da caneta Bic. Esses são os planos para 2002, né? A Tayla tem um plano, arrumar todos os CDs em ordem alfabética. O plano da Nicolete é quebrar o bracinho da tampinha da caneta Bic. Tec. Eu percebi mais de uma figura de linguagens. E vocês? Perceberam quantas? Mas vamos lá, nós temos opções, tá bom? Metáfora. Metáfora é quando você tem uma comparação indireta. Aí não aconteceu nenhuma comparação. Paráfrase não é figura de linguagem. Então, você descarta paráfrase, tá bom? Metonímia é quando você usa a parte pelo todo, né? Quando você faz uma substituição. Ao invés de CDs, arrumar todos os CDs em ordem alfabética, ela tivesse colocado arrumar Roberto Carlos em ordem alfabética. Ou arrumar Roberto Carlos em ordem cronológica, do primeiro ao último. Minha mãe mandava fazer isso todo final de semana. Colocar os CDs de Roberto Carlos em ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente, né? Então, seria uma metonímia. Mas, no caso, como ela fez quebrar o bracinho da tampinha, a tampa da caneta tem braço? Mas ela chamou a tampa da caneta de braço, né? Então, aqui ocorreu uma catacrese. Mas quando fez tec, esse tec aqui é uma onomatopeia. Mas como onomatopeia não está sendo pedindo, vamos entender o bracinho da tampinha como uma catacrese, tá bom? Porque, na real, caneta não tem braço. Vamos lá. Frutos da terra. Mais um texto aqui para a gente ler e analisar. Periquito está roendo o coco da guariroba. Chuvinha de novembro amadurece a garibora, a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem ingá. No campo tem curriola, murici e araçá. Tem uns pés de marmelada, depois que passa a pinguela. Subindo para o cerradinho, mangaba e mama cadela. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que araçá dessa terra. Manga, mangaba, jatobá, bacupari, gravatá e araticum. Olha o tempo do pequi. Tá aqui, parece até um repente, né? Cheio de expressões populares. As palavras chuvinha e passarinho apresentam o sufixo inho.
No texto, esse sufixo atribui outras noções que não é de diminuição. Nas palavras, o sufixo inho tem um tom de que? Chuvinha, passarinho, é agressivo, é afetivo, é técnico, é maldoso ou é sarcástico? Vamos voltar ao texto? Onde é periquito? Chuvinha, né? Ele diz aqui, ó. Periquito tá roendo o coco da Guaribora, chuvinha de novembro, passarinho, em vez de pássaro é passarinho. Em que sentido ele usou esses diminutivos? Porque a gente sabe que o diminutivo é um modalizador, tá bom? Estamos falando agora da modalização. Então, é um modalizador. Não é agressivo, não é técnico, não é maldoso e nem é sarcástico. E poderia ser sarcástico. Quando você diz assim, essa professorinha pensa que sabe tudo, isso é sarcasmo, isso é ironia, né? Mas aí, no caso, passarinho, chuvinha, como está falando de elementos tão notáveis e em tom tão emocional, então o tom da mensagem é afetivo. Vamos para outra. A Voz do Silêncio. É um livro, né? Tradução e notas de Fernando Pessoa. Veja só, Helena Blavatsky. E quem fez a tradução e as notas foi Fernando Pessoa. A Voz do Silêncio. Voz do Silêncio? E o silêncio tem voz? No título do livro, em destaque, ocorreu uma figura de linguagem de expressão. Essa expressão, quando eu falo voz do silêncio, ela é morfológica, semântica, sintática, sonora ou pragmática? Vamos analisar. Voz do silêncio é uma situação contrária, não é? Porque o silêncio não tem voz. Então, vamos dizer que é uma antítese. E a antítese, ela ocorre dentro dos significados, porque é sentidos opostos. A oposição entre voz e silêncio, né? Uma oposição que também pode ser de ideias, mas com certeza não é pragmática, não é sintática, não é sonora. Nós tivemos uma semântica, né? Uma figura semântica. Por quê, professora? Porque o que está em questão aqui é a oposição entre palavras, palavras com sentido contrários. Sentido contrários. Quando você fala de sentido, quando você fala de significados, então você está falando do valor semântico das palavras. Aqui aconteceu uma figura de linguagem de expressão semântica, ok? Próxima. Tag diz assim, eu amo viajar, só que o amo está sendo representado por um símbolo que é um pseudo-coração. O coração que foi desenhado no cartão que a jovem segura está representando metaforicamente qual sentimento, né? Quando você vê um coração, pessoa manda para você lá no emoji dos WhatsApp, eles mandam esses coraçãozinhos aqui, vermelhinho. Vocês sabem que agora tem coração de toda a cor no WhatsApp, não já viram? Vocês sabiam que cada corzinha daquela tem um significado? Vocês sabiam? Eu não sei o significado deles, não. Eu já vi, mas eu não aprendi. O preto eu sei que é luto, né? Coraçãozinho preto eu sei que é o luto. Esse coraçãozinho bem vermelhinho, eu sei que é o sentimento de amor. Mas tem um verde, tem um rosa, tem um amarelo, tem um marrom. O que será aquele coração marrom? Pesquise na internet que vocês encontram, tá? Então, nesse cartão que a jovem está segurando, essa imagem do coração significa metaforicamente, uma metáfora para qual sentimento? Amor, raiva, alegria, saudade ou dor. Ela quer dizer eu amo viajar, né? Coração é amor, metáfora, então é o amor. É o amor
que mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Agora vamos falar de variações linguísticas. O que é variação linguística? A gente sabe, né? Variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Você pode mudar o vocabulário, a pronúncia, a morfologia e até mesmo a sintaxe. Isso quer dizer que a mesma língua que é falada por todos, né, que é usada numa nação, ela pode ser usada de maneira diferente, a variar de pessoa para pessoa, de uma idade para outra, de um tempo para o outro, de uma região para outra. Então, ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas, quer dizer, não ficam paradas, e a língua é sensível a fatores como a região geográfica, cada região vai usar a língua de maneira diferente. O sexo também influencia, né? Pessoas, mulheres falam de uma forma, homens falam de outras, pessoas têm modo de falar diferente. Também é diferente por causa da idade, da classe social do falante e até mesmo o grau de formalidade. Se você está numa situação entre amigos, você fala de uma forma. Quando você está num ambiente de trabalho, a tua linguagem é completamente diferente. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Então, qualquer forma de falar está valendo, tá bom? Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes. Portanto, estamos agindo com preconceito linguístico, que, aliás, é a pauta da nossa próxima aula. A gente fala de variações linguísticas e vamos ressaltar o que é o preconceito linguístico. Mas já sabemos que uma coisa que a gente não pode é julgar que alguém esteja falando errado. As pessoas falam de acordo com a sua necessidade comunicativa. Então, é a necessidade quem diz como devemos falar, e não o meu conceito de língua. O conceito que eu tenho de língua não é o mesmo que o falante necessita. Do que adianta eu chegar com uma linguagem muito empolada para falar com pessoas simples do campo? Como é que eu vou chegar para as pessoas lá do interior do Maranhão, na minha querida cidade de Poção de Pedras, e vou dizer a eles o seguinte, vou dizer a eles, não quero Zeus, Capitolino, Hercúleo e Belo talhar no mármore divino com camartelo, que outro não eu a pedra corte, para brutal erguer de Atênio altivo porte descomunal. Se eu falo isso, ninguém vai saber o que eu estou falando, porque eu estou usando preciosismo, estou usando linguagem polada. No entanto, se eu uso esse mesmo discurso dentro da Academia Brasileira de Letras, com certeza eu serei aplaudida. Se eu uso esse discurso dentro da universidade, durante um seminário de letras, com certeza eu serei aplaudida, porque a plateia vai entender o que eu estou dizendo. Mas se eu uso esse discurso diante de amigos que estão lá no interior do Maranhão, estão lá no Barro Vermelho, gravando Babassu Love, estão junto com meu amigo Cícero Filho, na gravação do Babassu Love, e eu chego lá dizendo, invejo ourives quando escreve, imito o amor com que ele em alto relevo faz de uma flor, imito-o e pôs nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Eles não vão entender nada. Então, a minha comunicação é zero. A gente tem que se comunicar com as pessoas na linguagem que elas entendam, para não haver ruído, para que a comunicação seja estabelecida. Observa a tirinha. Você vê um homem dentro de um carro vermelho, óculos de play, cabelo louro, e do outro lado você tem o Zé. O Zé, ele está de chapéu de palha, fumando o seu cigarrinho de palha, com a sua roupinha de jeca tatu, com os pés no chão.
Aí o Play, que está no carro vermelho, de óculos escuros, diz assim, essa estrada vai para São Paulo? Aí o Zé diz, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Olha o entendimento, né? Veja como é a situação comunicativa. Se o Play tivesse perguntado a um agente rodoviário, essa estrada vai para São Paulo? O agente penitenciário diria, sim, prossiga que a tantos quilômetros você chegará a São Paulo. Mas ele perguntou a uma pessoa leiga, que não entendeu a palavra vai, porque as palavras elas têm acepções diferentes, sentidos diferentes. O de cara do carro vermelho usou a palavra vai, essa estrada vai para São Paulo, ele quis dizer, essa estrada tem como destino São Paulo, é a BR que não me leva a São Paulo? Mas o rapaz que está sentado na pedra entendeu a palavra vai no sentido de ir, no sentido denotativo, no seu verdadeiro sentido, aquele que vai, aquele que anda, que está em movimento. Aí ele respondeu, não sei, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Se a estrada for para São Paulo, vai fazer muita falta para nós, entendeu? Então, ele entendeu que a estrada é quem está indo para São Paulo. Então, isso você chama de o quê? De variação linguística, né? Quando eles não entendem, não falam no mesmo código, porque aqui eles usaram o mesmo verbo, porém com sentidos diferentes. E o que fez a diferença? Talvez a regionalidade, a escolaridade, a classe social, vários sentidos. Ó. Pode ter sido o fator região geográfica, pode ter sido o fator idade, pode ter sido o fator classe social, pode ter sido o fator de formalidade mesmo, que fez com que a comunicação falhasse entre os dois interlocutores. Charge. Na primeira charge, o garçom de avental e camisa verde e bigodão, diz assim, mas tu não ias para o Brasil? Tu não ias para o Brasil? Aí o bigodudo de jaqueta respondeu, estás louco? Ouvi dizer que tem um tal de Facebook que está acabando com o português. Tu percebe, pela caracterização física desses personagens e pela linguagem, pelo português que eles usam, que eles são portugueses de Portugal, beleza? Então, o colega pergunta, mas tu não ias para o Brasil? Aí o outro responde, tu estás louco? Ouvi dizer que tem um tal de Facebook que está acabando com o português. Mas é o português linguagem. O brasileiro, gente, acaba com o português o tempo todo. E no Facebook, nas redes sociais, então, é tanto com certeza junto, de repente junto, que o português... E ele entendeu que está acabando com o português pela sua nacionalidade. Então, ele desistiu de ir ao Brasil. Na outra charge, você vê dois homens caipiras sentados a uma mesa. Parece que um está bem zangado, bateu a mesa que as garrafas pularam, um copo pulou, mas o outro parece mais tranquilo. O que está zangado, com os olhos bem expressivos, diz, na minha terra só tem macho. E falou macho em ênfase, por isso que a palavra está em negrito. E no ato que ele diz, na minha terra só tem macho e bate a mesa... O do outro lado, tranquilo, na dele, cigarrinho fumando, chapéu de palha, responde, olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Isso aí é o gaúcho e o mineiro, né? Observem também como eles entenderam a mensagem de maneira diferente. O gaúcho quer dizer, na minha terra só tem macho, quer dizer, todos os homens são machos. O mineiro, que é mais na dele, olha, na minha terra é metade homem, metade macho e metade mulher. E nós está achando bom demais, né? Ou seja, entendeu que na terra gaúcha só tem homens, não tem mulheres.
não entendeu macho no sentido de que todos os homens de lá são machos, entenderam? Então, aqui você vê o quê? Variação linguística causando ruídos na comunicação. A variedade regional é aquela em que a gente trabalha, né, com variantes da língua. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, o piauiês é uma variante regional. Cada região tem a sua particularidade de falar. Aqui no Piauí, que a gente já fala o nordestinês, nós temos aí um subdialeto que é o nosso piauiês. Na charge, lá do cartunageblogspot.com, a piauiense está aí algemada, aí tem um guarda do lado, tem um homem todo arrebentado, tomando soro, tem um pau de macarrão sujo de sangue em cima da mesa do delegado. Sugere-se que aqui é o delegado, já que aqui nós temos um soldado. Aqui deve ser a esposa, aqui deve ser um marido. E a mulher braba está dizendo, mas seu delegado, esse cafajeste esteve no Piauí e me disse que comeu uma tal de Maria Isabel, bem gostosa, e ainda meteu a tripla nos peitos da vagabunda. Olha só, Maria Isabel, bem gostosa, é a nossa comida típica regional. Meter as tripas no peito é uma expressão que a gente usa para dizer que a gente enfrentou a situação. Ou seja, ela pegou, né? Ela pegou o sentido contrário. Ah, meter tripa no peito também pode significar comer uma panelada. Então, na verdade, o marido veio ao Piauí, comeu a Maria Isabel e a panelada. E a mulher que não entende que Maria Isabel é uma comida regional e que tripa nos peitos é a panelada, achou que estivesse sendo traída e meteu o pau de macarrão no marido. Ou seja, de novo, houve falta de comunicação pelo código, porque usaram códigos diferentes. Ela não entende o piauiês. Nós veio protestar por uma educação mais melhor de bom. Nós veio protestar por uma educação mais melhor de bom. Isso são chamadas de variedades sociais. As pessoas também mudam seu jeito de falar de acordo com a sua situação social, né? Por isso, comumente a gente vê pessoas dizer plantar ao invés de plantar. Eles dizem bom ao invés de bom. Ele fala problema ao invés de problema. Chama bicicleta em vez de bicicleta. E eu prefiro a bicicleta. E tem a variação morfossintática. Quando você muda, né, quando você faz a mudança, por exemplo, 10 real, em vez de falar 10 reais, você diz eu vi ela, em vez de dizer eu a vi. Eu trouxe, em vez de dizer eu trouxe, você diz eu trouxe. A gente fumo, para dizer nós fomos, certo? Então, aí são chamadas de variações morfossintáticas. Mas é o seguinte, durante esta semana, a gente vai continuar tendo aulas sobre as variações linguísticas e o preconceito linguístico. Então, a gente continua na aula da terça-feira. Um abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima aula.